Olá, amigos dos Tio da Letra, nossos queridos ouvintes e agora nossos queridos espectadores nessa tela youtubica, agora com imagens, não em vivo, mas em cores. Eu, Fred, Heidi Helen, André e em breve novamente nosso amigo Júlio, traremos para vocês um tema de alta relevância no mundo da cultura, da literatura, das artes, como vocês já estão acostumados a ouvir, agora também acostumar-se-ão a ver. Então, hoje o tema é uma música que fez um grande sucesso no final dos anos 80, lançada no Brasil no início dos anos 80, e que ecoa até hoje, que traz uma mensagem muito forte. Heidi, do que nós vamos falar hoje, Heidi? Marvin dos Titãs. Marvin dos Titãs? Mas André, Marvin é dos Titãs? E é Marvin mesmo? Na verdade, a gente vai falar também de Patches, que é uma música do Chairman of the Board, lançada em 1970. E essa música ela foi sendo regravada até chegar na versão que o Nando Reis escutou, que é uma banda de reggae chamada The King Sound. Na verdade não é uma banda, é um cara, né, que canta reggae, toca reggae, chamado King Sounds. Em 1984, o Nando Reis propunha, né, para o disco de estreia dos Titãs a inclusão de duas músicas que são versões de outras músicas. Quais são essas músicas? Uma delas é Querem Meu Sangue, que é uma música de Jimmy Cliff, um reggae, e outra música cujo nome é Patches, mas que foi versada pelo Nando Reis e pelo Sérgio Brito a partir da versão de King Sound, um reggae também, ritmo que dominava ali a cabeça do Nando Reis na época, e que é lançado no disco de estreia dos Titãs de 84, porém, como o André citou, né, a história dessa música remonta lá o início da década de 70 nos Estados Unidos, lançada pelo Chairman of the Board. A música é de Ron Dunbar e de General Robert Johnson, que inclusive o Johnson ele é um dos vocalistas do Chairman of the Board, mas essa música ganha expressão de verdade nas paradas americanas a partir da versão do Clarence Carter em 1974. Heidi, como o Marvin chegou até você, Heidi? É legal eu fazer essa pergunta porque o Titãs tem 3 versões dessa música. E para você, qual foi a versão que chegou para você primeiro? A versão do estúdio, que tocava na rádio, mas não tocava muito. Mas, para mim, a melhor versão que chegou foi a do acústico. Certo. Para mim, ficou a melhor versão, o melhor arranjo na minha cabeça é a versão do acústico mesmo. E eu não fazia ideia de que essa música era uma versão. Descobri agora para a gente gravar esse episódio. E aí, André, como é que Marvin chega até você, André? Aquela versão do Go Back foi a que me marcou, fez muito sucesso, né, Fred, na época. Exatamente. O Go Back mesmo, ele é um disco que traz, né, um disco ao vivo, né, com várias gravações ao vivo. Se eu não estiver enganado, essa versão que consta no Go Back de Marvin foi a que eles executaram no Festival de Montreux. Então, a música está muito bem produzida e o arranjo ele é levemente diferente do arranjo original lá de 84. Aliás, ele até podia dizer que ele é bem diferente, né? Até porque também em 84 o Titãs era uma banda que estava iniciando, não tinha tanto recurso, né? As gravadoras geralmente ali não vão investir um grande dinheiro na produção de bandas novas, né? Então, aqui a gente vê aqui, ó, no cantinho aqui, ó, superior direito de quem olha aqui, o Nando Reis, e logo ao lado o Sérgio Brito, que são os integrantes aí que fizeram essa versão, né? Então, para mim também chegou a versão de Go Back, e aí, Heidi, é uma questão, né? Nós somos um pouquinho mais velhinhos que você, é uma questão meio saudosista até, né? Eu acho também a versão de Go Back, do Go Back, né, de Marvin,
a melhor versão, apesar da versão do acústico ser muito boa. Não à toa o acústico MTV, né? O acústico do Titãs é tido como um dos melhores acústicos produzidos pela MTV. Renasceu a banda, né? Ressurgiu o Titãs depois daquela incursão que o Titãs fez por um rock mais pesado, a partir do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Não, Tudo ao Mesmo Tempo Agora e o Titanomaquia, né? Eles estavam muito pesados naquela época. Também eu gosto dessa fase do Titãs, acho uma fase muito interessante. E foi legal eles terem feito isso, porque a banda acabou ganhando novas cores, né? Depois voltaram a embarcar para um estilo mais pop e não saíram até hoje, né? Mas o Go Back foi um divisor de água. O Go Back, não, desculpe. O acústico foi um divisor de águas total na carreira do Titãs, né? E as versões em geral das músicas que foram produzidas naquele período são realmente fantásticas. Mas, André, eu quero voltar lá para o começo. Então, vamos voltar lá para a gênese de Patches. Como que as versões daquela época, as versões originais, digamos assim, a versão original, a versão do Clarence Carter, como é que ela chega até nós aí? E o que você entende a respeito da letra dessa música? Cara, a versão do Chairman of the Board é a primeira versão, claro. Quem compôs a música foi o vocalista, né, Fred? Qual é o nome dele mesmo? É o General Norman Johnson. General Norman Johnson. Eu falei Robert Johnson, perdão, é Norman Johnson. General Norman Johnson. Só um detalhe, sim, André, desculpa interromper. General não é um título, é o nome do cara. O nome dele é General Norman Johnson. Exatamente. E quer dizer, a música é do vocalista da banda, mas a música não estourou com a banda. É uma música que, assim, de fato é uma música que é para estourar, sabe? É uma música que é para ser regravada, é aquela música que tem milhares de regravações. Essa música, acho que ela nasce assim, mas ela não estoura com a banda original. Ela vai estourar com o Clarence Carter. E é interessante porque alguns elementos, eu acho, fazem com que a música com o Clarence tenha mais expressão. Primeiro, eu acho que os vocais do Clarence são, para mim, é a melhor versão da música. De fato, cantada em inglês, eu acho que é com Clarence Carter, eu acho que é a melhor versão. Segundo, porque o Clarence, aquelas partes faladas da música, ele sacou uma coisa que ele dizia assim: essas partes faladas, elas são uma espécie de um pastor de igreja protestante norte-americana, onde os negros frequentam, pregando. É uma pregação. E quando ele fala essas partes, ele de fato ele está pregando, ele é um pastor, ele veste a persona desse pastor e prega. Então tem esse cunho também religioso, né, na interpretação dele. E uma outra coisa que é muito interessante, a letra fala de um menino negro do Alabama, pobre, que trabalha nas plantações no Alabama, mas a música não é autobiográfica. O General, ele não é do Alabama, ele não viveu nas plantações do Alabama. Já o Clarence Carter é do Alabama. E a mãe dele teve uma vida muito parecida com a do Patches. Então, eu acho que esse balaio de elementos, né, fazem com que a música estoure com ele, sabe? Eu acho que isso é o ponto primordial para que isso aconteça. Então, eu entendo isso e o que me parece que cria uma identificação, né, entre o intérprete e a letra, e você coloca uma emoção diferente quando você vai cantar uma coisa que tá ali, né, que tá, de alguma forma tá na tua história. E eu acho que esse apelo é o que fez estourar. Embora tenha essa versão lá em reggae, que eu acho que ficou também maravilhosa.
fui escutar uma versão em reggae da música que eu achei que ficou muito boa. É interessante, Heidi, é que é essa a versão que chega até as mãos do Nando Reis, né? Por volta de 80, entre 81 e 83, o Nando Reis compra esse disco que está na tela aí que vocês estão vendo, do King Sounds, que é uma versão em reggae da música que foi gravada tanto pelo Clarence quanto pelo Chairman of the Board, com uma identificação R&B, soul, gospel mesmo, né? Trazendo essa coisa que o André falou, que é muito forte nas igrejas protestantes norte-americanas, da música, né? A música é muito importante, inclusive Elvis nasceu dali, e tantos outros grandes artistas, negros principalmente, graças a Deus, né? Nascem ali, bebem nessa fonte, mas o King Sounds, que é um reggae man, né? Ele é um produtor de música reggae, ele tem essa sacada de trazer essa roupagem reggae para a música, que eu acho que ajudou a popularizar essa música ainda mais quando trazida para o Brasil, porque se eu não estiver enganado, André, eu me lembro que entre ali no final dos anos 80, início dos anos 90, houve uma onda de reggae no Brasil. Vem o Tribo de Jah começa a ganhar expressão, Cidade Negra, Ras Bernardo, começa a ter o próprio jovem brasileiro começa a conhecer e se identificar muito com o reggae, né? E Marvin ter sido gravada no Brasil com essa roupagem, e lá em 89 ter ganhado aquela versão que ela tem mais um peso de reggae clássico mesmo, dá essa relevância que a música teve e que está até hoje no repertório do Nando Reis, né? Em carreira solo, ele nunca deixou de tocar essa música nos shows dele. Bom, inclusive o próprio Gilberto Gil, ele tá cantando reggae, né? A parte, sei lá, não sei, do final dos anos 70, começo dos 80, né? Woman No Cry fez um sucesso danado, né? Então, o público brasileiro já estava ali, né? No reggae. Sim, a música brasileira em geral sempre teve conexão, né? Com a cultura negra universal até, né? Tem um cantor, um artista, se eu não me engano, ele é nigeriano, chama Fela Kuti, que se vocês não conhecem, deveriam conhecer. Cara, muito bom. Fela Kuti, eu não sei o que aconteceu esses dias, assim, que ele, além de ser um ativista, né, o cara Isso. Assim, não, ele tem um peso danado na cultura africana em geral, né? Mas a música dele mistura, é uma fusão de tambores com jazz, e ele é um baita instrumentista também. A banda dele também é repleta de instrumentistas fantásticos, né? É um impacto, assim, você ouvir é um impacto, porque é uma fusion mesmo, é fusion, é jazz, é reggae, é tudo ali, todo aquele matiz de africanidade misturado com música ocidental, é uma mistura, cara, é demais. E entrando nessa questão toda, Pet está incluído totalmente nesse contexto também, né? Porque Sim. apesar do Dunbar e do Johnson lá não terem vivenciado diretamente a história que eles mesmos narram, mas seria normal que negros como eles são, pretos como eles são, tenham consciência da realidade existente, principalmente naqueles Estados Unidos ali do final dos anos 60, né? No boom das disputas raciais que existiam ali, né? A gente há de lembrar que em 69 o Martin Luther King havia sido assassinado, então a coisa estava efervescendo demais. E eles, apesar de não serem do Alabama, eles contaram a história de um menino do Alabama, mas que também poderia ser um menino de Paraisópolis, poderia ser um menino de qualquer morro do Rio de Janeiro, ou de qualquer rincão pobre aqui do Brasil, preto, que é, infelizmente, né, marginalizado e tratado, né, como sub-humanos até hoje. Infelizmente, a gente está falando de uma música de 55 anos,
mas a história, infelizmente, continua igual. E o interessante, né, André e Heidi, é que o Nando Reis foi fiel à letra, né? Óbvio que adaptando para a nossa realidade ou para alguns outros contextos, mas ele foi fiel à ideia de um personagem central que A passa pelas narrativa é mesmas a mesma. agruras do nosso querido Pettis lá, né? Agora eu te faço uma pergunta. Por que Marvin? A ideia era homenagear o Marvin Gaye. Ele é um cara que, dentro desse pessoal da linha do soul, do rhythm and blues, do jazz, ele é um grande mestre, né? Então, quem não conhece tem que ouvir Marvin Gaye, né? E, claro, Titãs, eles eram ecléticos, né? Era uma banda eclética. Então, a ideia, primeiro, era homenagear o Marvin Gaye. Mas, isso Nando Reis diz, né? Num vídeo que ele no canal dele no YouTube, na verdade, ele diz com todas as letras. Mas na biografia do Titãs, o nome da biografia do Titãs é A Vida Até Parece uma Festa. Na verdade, eles dizem, né? O relato é que era para homenagear o Julian Jr. Marvin, que é o guitarrista da lendária banda The Wailers. Então, a homenagem é controversa. É dupla. É dupla. É controvérsia nos próprios Titãs. Isso é muito legal. Mas de qualquer forma, não homenageiam dois nomes muito importantes e muito relevantes, né? Apesar de que o Marvin Gaye tá para a música negra americana e mundial até, né? O que o Elvis estaria para o rock and roll, assim, né? O Marvin Gaye, é um artista completo, fantástico, sobre todos os aspectos. E tem uma curiosidade aí, né, André? Que o Marvin Gaye é assassinado em 1984, ano do lançamento do disco do Titãs e da nossa querida música Marvin, numa fatalidade horrorosa, porque ele foi assassinado pelo próprio pai, com uma arma que o Marvin deu a ele, de presente, e por um motivo totalmente desumano e surreal, o fato do Marvin Gaye ser gay. Para a gente finalizar o nosso primeiro estilo da letra, não ao vivo, mas em cores, como diz o Fred, vamos fazer as considerações finais sobre essa música do Titãs, Marvin. Vou passar a palavra para a Heidi primeiro. Heidi, por favor. Eu acho que a letra é fabulosa. E como o Fred falou, se encaixa para a realidade de qualquer brasileiro, né? De qualquer jovem brasileiro dentro de uma minoria. Fiquei muito feliz de conhecer a versão original, ou a versão que inspirou Marvin, porque eu não conhecia. E eu acho que temos que escutar todas as versões. Eu indico aos nossos sobrinhos que escutem todas as versões, porque todas elas valem a pena. Fredão, e você? Então, André, é assim, como eu disse, né, Marvin chega para mim lá em 89 com a versão de Go Back, passa por mim em 97 com um acústico MTV do Titãs, permanece comigo ao longo da vida, porque é uma música que você pode ouvir a qualquer momento, ela vai te acompanhar no carro indo para o trabalho, ela vai te acompanhar lavando tua louça, ela vai te acompanhar fazendo um exercício físico, ela traz uma mensagem que é muito, muito importante, muito relevante, que deve ser sempre considerada, e eu gostaria só de fazer uma observação interessante na versão do Nando Reis, que é o seguinte, ele foi fiel à estrutura, ao contexto da letra, mas o Nando Reis, ele é ateu, né, como muita gente sabe, ou se não sabem, fiquem sabendo. E ele coloca uma questão no segundo estrofe da música que eu acho muito interessante, que ele diz assim, mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas para o céu, implorando perdão. Cara, essa frase traz uma estrutura que, infelizmente, é muito comum nas religiões cristãs, que é o sofrimento, a dor, ou aquele famoso, se você não vier pelo amor, você virá pela dor, que é um argumento que, apesar de eu não ser ateu, eu nunca concordei, e infelizmente é praticado pelas igrejas, tanto católicas quanto protestantes, que são embasadas em preceitos cristãos,
esse tipo de colocação que de cristão não tem absolutamente nada, porque se Deus é onisciente, onipresente, misericordioso, ele não pode implorar que um filho dele se ajoelhe e peça-lhe alguma coisa. É uma visão pessoal minha, é uma visão pessoal do Nando Reis, mas que eu achei muito legal, muito interessante ele ter colocado para a gente fazer essa reflexão aí também. Não é a coisa mais importante da letra, né? Porque o mais importante seria realmente toda a situação ali do nosso querido Marvin dentro daquele contexto de superação, de ter que, né, de prover a família, de todos aqueles problemas por qual ele perpassa, mas a presença ali de Deus na vida dele é um tanto quanto controversa. Eu vou entrar uma questão mais técnica, e falando de técnica narrativa, é claro que essa imagem de um menino implorando perdão ajoelhado, ela é muito mais impactante, ela é muito mais catártica do que qualquer outra imagem, né? E essa imagem, quando a gente escuta ela de uma certa forma, a gente também sente isso. Essa música é muito forte e é uma música que toda vez que eu ouço eu me emociono. E seja É ela impossível, né? em qualquer língua. O Fred fez uma playlist das musiquinhas. Depois vamos colocar a playlist, né? Depois nos comentários para o pessoal ouvir. Vale muito a pena ouvir todas as versões. E é isso, gente. Então eu me despeço aqui de todos os nossos espectadores. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, né? E de Recomendar, né? comentar também, de assistir os outros áudios, né? Temos áudios e agora o nosso primeiro vídeo. Raid, a última palavra para você. Última não, né? Penúltima. Queria agradecer, indicar que escutem os outros e falar que, sobrinhos, agora é com vocês, nós fizemos o nosso melhor. Aí, é isso aí. Valeu, gente. Valeu, gente. É isso aí. Faço minhas palavras da Raid. E é isso, gente. Ouçam todas as versões. Vamos colocar assim o link com uma playlist que a gente montou aqui, com todas, porque tem muitas versões dessa música, mas com algumas versões bastante relevantes aí, todas muito bem feitas, muito bem produzidas, para que você conheça a história dessa música. É sempre legal a gente ir a fundo no conhecimento aí, inclusive essa versão aí francesa da música, mas que não guarda relação nenhuma com a letra da música. Utilizaram ali só a estrutura musical dela, a letra conta totalmente uma história diferente aí. Mas é isso aí, gente. Obrigado para quem assistiu até o fim. Como recadinho do André, só reforçando, compartilhem, curtem, comentem e assim, passem, indiquem para os seus amigos, para os seus inimigos também, né? Melhor assim, porque eles ficarem com mais ódio de vocês. E é isso. Vamos lá que Marvin está rolando. Valeu, gente. Até. Até. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky